senhores, tudo bem com vocês? Aqui é a Angélica de Ciências e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a relação entre calor e ambiente. Então, nas aulas anteriores, nós vimos sobre produção de calor, né, sobre combustíveis, a queima de combustíveis para alimentar máquinas térmicas, e agora a gente vai buscar entender qual é a relação que existe entre calor e o ambiente, né, o ambiente em que nós vivemos. Bom, primeiro, como eu sempre falo para vocês, o meio ambiente, ele não é só a natureza, certo? A mata, a floresta. O meio ambiente engloba tudo que a gente tem aqui no nosso planeta, certo? O ambiente que nós vivemos, seja ele um ambiente de floresta ou seja ele uma zona rural, uma zona urbana, uma cidade, ok? E a relação entre o calor e o ambiente, ela não é novidade para a gente, digamos assim, né? A gente ouve diariamente sobre, por exemplo, como o calor tem aumentado as cidades, a dinâmica climática. Hoje em dia a gente ouve falar muito, né, que estamos passando por um período de aquecimento do nosso planeta e que isso tem desregulado toda a dinâmica climática. Então, é comum vocês ouvirem os pais e os avós falando: há alguns anos atrás o inverno era muito mais rigoroso e hoje em dia a gente nem tem um inverno tão frio assim, porque realmente nosso planeta está passando aí por uma série de mudanças. E essas manchetes, essas notícias, né, que eu citei aqui para vocês no slide, elas geralmente são negativas, geralmente são ruins. Então, são sobre fenômenos naturais que vêm causando prejuízos para o ambiente, né, para as cidades e prejuízos econômicos. Então, sejam furacões, tempestades, vendavais, né, ondas de calor, isso tudo se tornou meio que rotina na nossa vida. Não que isso não existisse antes, mas essa alteração que o ambiente está sofrendo está intensificando esses fenômenos. Além de estar acontecendo mais vezes, eles estão sendo cada vez piores, digamos assim. E esses fenômenos naturais, eles não estão acontecendo só de forma espontânea, né, sem a influência do ser humano. O ser humano tem sim contribuído para acelerar essas mudanças climáticas. De que forma que a gente contribui? Com as nossas ações, com tudo aquilo que a gente provoca. Lembra que nós ouvimos falar esse ano aí sobre as ações antrópicas, né, as ações do ser humano? Então, desde a época da Revolução Industrial, né, que começou a ter um desenvolvimento muito grande das cidades, tecnológico, surgimento de muitas empresas e indústrias, houve uma ampliação no uso dos combustíveis fósseis, né? Eles começaram a ser muito mais usados, os combustíveis fósseis que nós estudamos algumas aulas atrás, como o petróleo, por exemplo. Então, quando a gente usa esses combustíveis, né, para eles fornecerem energia, eles precisam ser queimados. Isso gera uma série de gases tóxicos, né? Gases poluentes, fuligem também proveniente das queimadas aí, o que acaba poluindo muito a nossa atmosfera, né? Isso vai acumulando na nossa atmosfera, o que vai causar todo esse fenômeno de aquecimento global que a gente vai ver. Além disso, ele vai provocar alterações econômicas, tecnológicas, né, sociais e ambientais, certo? Que a gente vê atingindo tão claramente o meio ambiente. Então, de quais formas aí que a gente vem agredindo o meio ambiente? A partir das queimadas em florestas, certo? Geralmente essas queimadas, como nós vemos aqui, elas têm o intuito de abrir área para pasto, né, para produção de gado. Então essa queimada por si só, ela já gera aí uma grande quantidade de gases poluentes aí para nossa atmosfera. Além disso, a produção, né, da pecuária, o gado em si, ele gera também uma poluição, porque no processo de digestão desses bovinos, né, do boi, da vaca, eles liberam ali gases, como o gás metano, que é extremamente poluente, né, para a nossa atmosfera. Então também intensifica aí esse acúmulo, né, esse excesso de gases poluentes.
Além disso, as indústrias, né, liberam muitos gases, né, na queima dos combustíveis fósseis. Os carros, como nós vimos, que são motores, né, que têm os seus motores aí, são máquinas térmicas, também queimam combustíveis fósseis. E tudo isso vai gerando um acúmulo muito grande na nossa atmosfera, certo? E é lógico, como tudo que é em excesso vai prejudicar, certo? Agora imaginem aí isso ao longo dos anos. Imaginem numa cidade como São Paulo, por exemplo, como que é o fluxo de carros. Agora imagine o fluxo de carros no Brasil inteiro, no mundo inteiro, o quanto que não emite gases tóxicos. Mas todas as indústrias, mas as queimadas, as produções aí, né, da agropecuária, o gado, isso gera um acúmulo mesmo, um excesso de gases na nossa atmosfera muito grande, que ao longo dos anos começa a prejudicar, como nós já estamos vendo há algum tempo. E o que essa emissão exagerada de gases tem feito com o nosso planeta? Bom, para começo de conversa, ela tem reduzido a espessura da nossa camada de ozônio, né, que vocês já ouviram falar, que é uma camada aí do gás ozônio que o nosso planeta tem. E essa redução dessa camada vai gerar a intensificação do efeito estufa. Então, o nosso planeta ele já tem sim por si só o seu efeito estufa, né, que permite que a gente mantenha, né, que ele mantenha a Terra numa temperatura adequada para a nossa sobrevivência. No entanto, essa intensificação não é interessante, né, nem para nós, nem para os outros seres vivos do planeta, porque ela acaba aquecendo demais o nosso planeta. Isso acaba aí causando o derretimento das geleiras, né? Como a gente vê aqui, ó, o recuo que houve, essa foto aqui é de 2002, lá na Noruega. Olha até onde essa geleira vinha. E essa aqui é uma foto recente, já recuou muito essa geleira ao longo dos anos, né? E assim tem sido em todo o nosso planeta. Então, tem o derretimento das geleiras, o que acaba aquecendo aí, né, a água do oceano e aumentando o nível do mar, que ao longo do tempo pode sim acabar aí gerando o desaparecimento de algumas regiões litorâneas, né? De algumas cidades de praia. Além disso, vai acabar afetando aí todos os seres vivos que vivem nesses ambientes, né, de geleiras. Então é muito comum vocês verem fotos já de ursos polares isolados, né, em alguns pedacinhos de geleiras que sobraram, deles muito magros, porque eles não estão encontrando alimento. Então pode levar também à extinção por fome, por exemplo, né? E o que é esse ozônio que forma essa camada tão famosa? Ele é um gás que vai estar concentrado numa altitude aí entre 15 quilômetros a 35 quilômetros em relação aqui à superfície da Terra, então ele está ali na nossa atmosfera, e ele faz como se fosse uma espécie de filtro para o nosso planeta. Ele filtra os raios ultravioletas, né, aqueles raios vindos do Sol. Porque se esses raios viessem com toda a intensidade, não sofressem aí essa ação de filtro, né, da camada de ozônio, o nosso planeta ele não ia comportar a vida da maneira que a gente conhece, porque a temperatura ia ser muito mais alta do que a gente tem. E além disso, né, ele ia acabar tendo uma recepção, ele acabar recebendo os raios de forma muito mais direta, muito mais intensa. Então, para nós, por exemplo, seres humanos, seria insuportável, né? A gente queimaria vivo, digamos assim. Além do que, essa camada de ozônio sendo destruída, esses raios começando a chegar a gente de forma mais direta, eles acabam causando muito mais facilmente um câncer de pele, por exemplo. Então, mesmo ela se degradando aí aos poucos, já traz para a gente muitos problemas. Ela sendo destruída por completo impossibilitaria aí a vida no nosso planeta da forma que a gente conhece. Então, há mais de 30 anos já foi identificado que está ocorrendo aí uma diminuição da camada de ozônio sobre a Antártica, certo? Então, se a gente olhar aqui, a gente tem um comparativo, né, de 1979 e um de 2013. Quanto mais azul aqui nesse esqueminha, menos espesso está essa camada. Então, essa camada está mais fininha onde está mais azul. Olha aqui em 1979, né? Ela estava um pouquinho azul, então já estava começando a diminuir essa camada de ozônio. No entanto, em 2013, olha como que aumentou esse buraco, digamos assim, né? Então, isso que a gente chama de buraco na camada de ozônio tem aumentado sim.
E a concentração de ozônio na atmosfera vem diminuindo não apenas na região da Antártica, mas sim em vários pontos do mundo, inclusive aqui no nosso país, né? Inclusive aqui no Brasil. E aí, os cientistas vêm desde então pesquisando qual é a causa, né, dessa diminuição aí na camada de ozônio. E eles chegaram a algumas conclusões que os responsáveis aí por essa destruição são algumas substâncias químicas compostas de CFCs, certo? Que são os clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos, ok? Eles são muito utilizados aí, esses gases, em sprays, em aerossóis, em geladeiras, mas eles já foram substituídos aí quase que completamente pelos HCFC, que são os hidroclorofluorcarbonos, certo? Mas também não são completamente limpos, eles continuam agredindo a camada de ozônio, ainda que com impactos menores, digamos assim. Então, apesar da gente ter tomado alguma medida para haver essa redução aí no impacto, a gente ainda está impactando sim, tá? E de que forma que esses gases, então, né, que a gente usa tanto no nosso dia a dia, eles acabam fazendo esses buracos na camada de ozônio. Esses gases, os CFCs, quando eles entram em contato com o ozônio, eles provocam uma reação química que vai reduzir a quantidade do ozônio na nossa atmosfera. Então, assim, vão surgindo aí esses buracos que vão permitir a passagem da radiação ultravioleta sem essa atenuação, né? Uma radiação muito mais direta, que vai causar todos esses problemas ambientais que nós discutimos aqui nesse vídeo. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês consigam realizar as atividades que eu vou propor para vocês hoje, tá? Um beijo e até a próxima aula!